Olá pessoal, do primeiro ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, se vocês precisarem manda mensagem, nosso canal de aula. Pessoal, vamos continuar aqui o nosso plano de estudo tutorado então nós estamos aqui no plano de estudo tutorado do primeiro ano. Como nós temos trabalhado aqui a nossa língua portuguesa, na primeira semana a gente trabalhou a notícia, na segunda semana a gente trabalhou o perfil. Nessa terceira semana, gente, nós vamos trabalhar a descrição e as formas de caracterização. A semana 3, então, que nós estamos aqui, o nosso eixo temático é a compreensão e produção de texto. Nós temos aqui a textualização do discurso descritivo. Nossa habilidade aqui é reconhecer informações explícitas em um texto. Nós vamos trabalhar um pouco aqui a classe dos adjetivos, que é a classe de palavras que nós usamos para dar qualidades, atribuir qualidades aos seres. Ok, pessoal? Bom, então começando aqui o tema, nós trabalharemos a descrição e as formas de caracterização. Nesta semana, o que nós vamos aprofundar? Nós vamos aprofundar os aspectos do texto descritivo, que diferentemente de quando nós estudamos o texto narrativo, não se organiza a partir da cronologia de ações, mas estruturas pela enumeração de aspectos daquilo que é caracterizado. Então, vamos fazer uma breve apresentação aqui. A palavra-chave nossa é descrição. A descrição ela ocorre pela necessidade de explicar como são os seres, os objetos, os lugares aos quais se faz referência. Descrever, pessoal, um ser, objeto ou lugar é apresentá-lo por meio das palavras, de forma que quem não os conhece possa fazer uma ideia de como são. Descrever, portanto, consiste em apresentar partes ou traços característicos de seres, lugares, ambientes, objetos, sentimentos ou fenômenos. As atividades, pessoal, diferentemente do que ocorre na narração, em que um conjunto de ações se sucedem umas às outras, na descrição enumeram-se aspectos daquilo que é caracterizado. A seguir você vai ler um poema de Cecília Meirelles, a poetisa, professora e jornalista brasileira, considerada uma das vozes líricas mais importantes da literatura da língua portuguesa. O título do poema, gente, é Retrato, que já é muito sugestivo. O eu lírico em primeira pessoa diz: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, olha o adjetivo, assim triste e assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que o espelho ficou perdida a minha face? Passando aqui para a correção das atividades, pergunta: podemos afirmar que a descrição é o modo de organização textual que predomina no poema lido, pessoal? O que é descrito? Bom, podemos afirmar que sim, o eu lírico descreve parte do corpo, especialmente o seu rosto, comparando o passado e o presente. O rosto é um dos elementos centrais do poema. Faça um levantamento das palavras empregadas para caracterizar explicitamente o rosto, que nós vimos, os olhos e os lábios. O rosto ali é atribuído os seguintes qualificativos: calmo, triste e magro. Os olhos se atribuem vazios e aos lábios amargos. Na letra C, pergunta assim, pessoal: como você classificaria essas palavras que caracterizam os elementos centrais do poema? Como nós vimos, nós classificamos como adjetivos, que é a classe de palavras das 10 classes que nós estudamos na língua portuguesa, que dá um qualificativo, qualifica os seres de maneira positiva, negativa, às vezes até de maneira neutra. O poema, gente, se constrói com base numa oposição central entre o passado e o presente. Na segunda estrofe, quando nós lemos ali, o eu lírico fala das mãos no presente. Levante hipótese como eram suas mãos e seu coração no passado. Certamente as mãos e o coração eram diferentes, porque o que nós estamos vendo ali? O conflito da passagem do tempo. Letra B. Podemos afirmar que a descrição dos elementos centrais do poema é visto como algo positivo ou negativo? Justifique a sua resposta. A descrição dos elementos centrais do poema, gente, é vista de maneira negativa, porque o que se mostra ali? Que a passagem do tempo, ela, infelizmente, castiga o corpo humano, traz mudanças, limitações.
Temos aqui agora, pessoal, uma questão para vocês treinarem para o Enem, para os vestibulares, que diz: infere-se da terceira estrofe, esse é o foco, que, letra B, é evidente a sensação de transitoriedade da vida. O tempo passa e mesmo assim o eu poético fica surpreso com isso. Peço que, se vocês tiverem interesse de pesquisar na internet, fazer algum esquema de memorização sobre a classe de palavras que nós estamos estudando, que são os adjetivos, traga aqui mais uma vez, né, para vocês observarem os esquemas de memorização que a gente trabalhou e que nós vamos trabalhar, que são os mapas mentais. Bom, pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham entendido bem. Façam as atividades aí no caderno e postem as atividades lá no Classroom, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.